Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você para, nos próximos minutos, refletirmos a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe neste 28º domingo do Tempo Comum. Como você sabe, nós estamos meditando o Evangelho de São Lucas e aqui nós temos aquela passagem belíssima do Evangelho de Lucas em que Jesus cura 10 leprosos e somente um volta para agradecer. Vamos nos aproximar da passagem bíblica e refletir sobre ela. Eu queria mesmo exortar vocês, se vocês estão ouvindo aí o programa, não sei, dirigindo o carro ou, sei lá, fazendo outra atividade, que você prestasse bem atenção para que realmente a palavra de Deus tivesse um fruto no seu coração. Quando a gente medita e depois de refletir sobre a palavra de Deus, transforma isso em oração, isso nos alimenta. É uma verdadeira comunhão, né, com o próprio Cristo. E é o que nós vamos ver no Evangelho de hoje. Vejam só. Nós sabemos que desde o capítulo 9 de São Lucas, Jesus tomou a firme decisão de subir para Jerusalém. E o Evangelho começa dizendo que ele ainda está ali, naquela região entre a Galileia e Samaria. Para quem não tem ideia da geografia da Terra Santa, né, a Galileia, que é onde fica Nazaré, onde Jesus passou a primeira parte da sua vida pregando, fica no norte. E a Judéia, onde fica Jerusalém, onde Jesus será crucificado, fica no sul. Só que entre a Galileia, no norte, e a Judéia, no sul, tem uma região chamada Samaria. E os samaritanos, essa região da Samaria, era uma região onde as pessoas tinham mesclado, né, a verdadeira religião que Deus revelou no Antigo Testamento com crendices pagãs. Então é como se fosse uma espécie de sincretismo, como aqui no Brasil faz, por exemplo, o candomblé, né? Ou seja, pega os santos católicos e traz para dentro da religião deles, fica misturando religiões. Então, os samaritanos eram meio sincretistas, né? Pois bem, só para a gente então entender que os judeus eram aqueles fiéis à revelação do Antigo Testamento e os samaritanos eram considerados um pouco infiéis. Aqui, no entanto, a gente vê que esses dois grupos que, poderíamos dizer, se antagonizavam, se tornam comuns na miséria, né? A miséria comum, ela faz com que as pessoas se unam. Então, os 10 leprosos andavam juntos. Mesmo judeu e samaritano, não tinha problema nenhum, né? Estavam todos na mesma miséria. E, obedecendo à lei, estes leprosos param à distância e gritam para Jesus. Eles estavam, aqui a gente vê que eles estão obedecendo à lei do Antigo Testamento. E dizem: Jesus, mestre, tem compaixão de nós, né? Aqui o título que eles usam para Jesus, né, não é exatamente mestre, mas é uma pessoa de elevada, né, que está acima, né, um epistata, aquele que está acima dos outros. Então, Jesus, tem compaixão de nós. Aquilo que a gente faz na missa. A gente diz, Kyrie eleison, né? Christe eleison. E Jesus, então, ao vê-los ali de longe, sem tocar neles, sem se aproximar deles, Jesus faz com que eles obedeçam à lei do Antigo Testamento e diz: ide apresentar-vos aos sacerdotes. O que é que eles têm que fazer? Tem que fazer o seguinte: eles têm que ir lá no templo de Jerusalém, né?
para se apresentar ao sacerdote para oferecer um sacrifício de ação de graças a Deus, para constatada a cura, oferecerem a Deus lá no templo, no Santo dos Santos, no lugar onde Deus se revelou no Antigo Testamento. Agora, aqui não é necessário dizer que o samaritano não é tão apegado a essas prescrições. Por quê? Porque os samaritanos tinham um conflito com os judeus. Eles não adoravam Deus em Jerusalém, no Monte Sião. Eles pretendiam adorar a Deus no Monte Garizim, lá na Samaria. Jesus está mandando ir para o templo de Jerusalém para oferecer o sacrifício. O samaritano, junto com os outros, vai oferecer, obedece, ele está sendo obediente. Mas no meio da obediência, aqui vem o milagre, no meio da obediência vem a cura. E essa é a primeira coisa que nós temos que realmente agradecer a Deus, o fato de nós conhecermos os mandamentos de Deus e obedecê-lo. Se você quer começar o caminho da salvação, a primeira coisa que você tem que pedir a Deus é a graça de obedecer. Obedecer os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são mandamentos que, claro, estão revelados no Antigo Testamento, mas são mandamentos que são válidos e estão presentes na própria natureza das coisas. Qualquer ser humano racional, inteligente, reconhece os 10 mandamentos. Tanto que quando Jesus veio, foram abolidas as leis do Antigo Testamento, mas não foram abolidos os 10 mandamentos, porque é a moral natural, é a moral... qualquer ser humano inteligente entende não matar. Qualquer ser humano inteligente entende não cometer adultério. Qualquer ser humano inteligente entende que precisa honrar pai e mãe. E esses mandamentos fazem parte dessa obediência. Então, a primeira conclusão que a gente pode e deve tirar para a nossa vida, conclusão prática, é o seguinte, gente. Comece obedecendo a Deus. Comece seguindo os 10 mandamentos. Para de rebeldia. Vamos nos voltar e vamos obedecer. Deus é nosso amigo, Ele sabe o que é bom para nós, vamos obedecê-lo. O samaritano aqui, por semi-pagão que fosse, obedece a Jesus. Jesus manda ir ao templo e ele vai. E juntamente com os judeus, ele foi também. Mas o versículo 15 diz assim: um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Veja só. É interessante notar aqui a linguagem de São Lucas. Existe um verbo em grego que é meio característico de São Lucas, porque quase que só São Lucas usa, e usa com muita frequência. São Lucas usa com muita frequência no evangelho dele, São Lucas, mas também nos Atos Apóstolos, ele é o autor dos Atos Apóstolos, e quase nenhum mais. Uma vezinha na carta aos Gálatas, outras vezinha na carta de São Pedro, mas no mais abundantemente São Lucas usa esse verbo. E que verbo é esse? Hipostrefo. Hipostrefo quer dizer voltar. É o mesmo verbo que São Lucas usou para o filho pródigo. O filho pródigo diz, eu vou voltar. É o verbo hipostrefo. E aqui o leproso faz isso, ele volta. O samaritano, ele volta. Hipestrepsen. E ele volta em alta voz, metafones megales, doxason ton theon. Ele glorificava a Deus em alta voz. E se atira aos pés de Jesus, com o rosto por terra. Isso é um gesto de adoração. Veja, aqui aconteceu com o samaritano, aquele um leproso, uma coisa que não aconteceu com os outros 9. Ele começou a crer em Jesus. Os outros 9 caminham para o templo de Jerusalém, obedecendo
a Jesus, obedecendo aquilo que ele disse, vai e oferece e agradece lá no templo, diante do Santo dos Santos, e vai lá agradecer a Deus pela cura. Mas o samaritano reconhece que não é lá, no Monte Sião, que está o Santo dos Santos, mas é aqui, diante dele. E se ele tiver que agradecer, ele deve agora adorar a Deus no Santo dos Santos, que é o próprio Jesus. E então, Jesus, reconhecendo essa realidade, conclui, dizendo: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Repistis su sesoken se. Levanta-te, né? Essa palavra levanta-te é a mesma palavra para ressurreição, né? Anastás, poreu, vai, é a mesma palavra que Jesus usou para enviar os apóstolos em missão, né? Tua fé te salvou. O que é que nós estamos vendo nesse episódio do Evangelho? Uma coisa muito simples, gente. É o seguinte: todas as religiões, com a luz natural da razão, podem reconhecer que existe um Deus criador do universo. Se os homens de boa vontade, né, parassem de ser egoístas, nós veríamos com facilidade que existe um Deus e que Ele merece a nossa adoração, que Ele merece a nossa gratidão. Mas somente nós cristãos sabemos que este Deus se encarnou e Ele é um ser humano. Uma pessoa divina se fez homem. É Jesus. E que nós devemos adorar agora a Deus na humanidade de Cristo. Ele é o Santo dos Santos. Quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga para dizer: não é mais aqui, Deus não está aqui. Por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Por que você procura num templo rachado, num templo cujo véu foi rasgado no meio, aquele que agora é o Santo dos Santos? O Santo dos Santos está nos sacrários espalhados sobre a terra. Sim, meu irmão, minha irmã, lá na igreja onde você vai à missa, no sacrário, você sabia que lá dentro daquele receptáculo, daquela caixinha dourada, você sabia que no sacrário, lá dentro tem um ser humano vivo? Sim, mais vivo do que nós. Mais vivo do que eu e você, é Jesus que está vivo lá. E esse ser humano não é somente um ser humano, ele é Deus que se encarnou. E nós podemos adorá-lo, nós podemos nos prostrar diante de Jesus, como fez este leproso, atirando-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, dar graças, louvar e bendizer. É isso que nós devemos fazer diante de Jesus. E é ali que está a salvação. Os seres humanos de todas as religiões podem reconhecer os benefícios de Deus, mas Jesus diz: tua fé te salvou somente para o leproso que voltou. Sabe por quê? Porque não é suficiente seguir a Deus com a luz natural da razão. A humanidade, se ela for sensata, não for egoísta, a humanidade tem que reconhecer que Deus é Deus e agradecer a Ele pelos benefícios recebidos. Quantos benefícios nós temos de Deus? Qualquer ser humano é capaz de dizer: obrigado, Senhor, pela saúde, obrigado porque eu existo, obrigado porque eu nasci, obrigado porque me desses de comer. Eu vos louvo e vos bendigo, meu Deus, pelo sol, pela lua, pelas belezas da criação. Todos os seres humanos podem e devem agradecer. Mas deixa eu lhes dizer, embora isso seja muito belo e muito justo, né? É digno
justo e equitativo, mas não é salutar. A gente diz no prefácio da missa, veredinium et justum est ecum et salutare. É digno, justo, equitativo você agradecer a Deus pela criação. Mas mesmo assim isso não vai te salvar. Sabe o que vai salvar você? O que vai salvar você é a fé em Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. 10 leprosos receberam os benefícios de Deus. Mas somente para o leproso que voltou para Jesus e veio adorar Deus nele, em Jesus, Santo dos Santos, é que Jesus pronunciou a palavra, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Os outros receberam benefícios temporais. A cura da lepra é um prodígio, é uma coisa maravilhosa. Mas não adianta ter a pele curada e ser condenado ao inferno. Existe uma única salvação e a única salvação está em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos parar para refletir um pouco sobre isso, porque isso parece uma espécie de mentalidade mesquinha, tacanha. Nossa, mas por que é que vocês ficam aí quando a gente poderia tranquilamente aceitar todas as religiões? Nós poderíamos, não é, adorar Deus num panteão de todas as religiões da terra, nos congraçarmos juntos na paz religiosa, como querem lá na ONU, né? Na ONU o pessoal tem lá um templo de todas as religiões da terra unidas. Por que é que nós católicos não podemos aceitar isso? Será que nós não estamos sendo tacanhas, mesquinhos, fechados para com nossos irmãos, né? Não vamos ter uma fraternidade universal? Veja, o que acontece é o seguinte. Meus queridos, infelizmente, através do pecado, Adão e Eva se perderam. Nós fomos feitos por Deus para sermos felizes, mas Adão e Eva, os nossos primeiros pais, eles jogaram fora a nossa felicidade. Então, agora, o destino da humanidade é este. É o inferno. Uma vez que você nasce, não é batizado, seus pecados não são perdoados, e você comete pecados mortais, pecados contra os 10 mandamentos, ou seja, esses mandamentos acessíveis à razão humana, acessíveis a qualquer homem de boa vontade, quando você comete pecados contra os 10 mandamentos, o que acontece? Você está em pecado mortal, você mereceu a condenação para o inferno. E você precisa ser salvo. Portanto, o que nós temos no planeta são 7 bilhões de pessoas. Miseravelmente, tristemente, não digo isso com alegria não, mas é uma constatação, indo para o inferno. E digo isso porque eu creio no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Se o pecado da humanidade fosse uma banalidade, Deus não teria vindo a este mundo, morrido na cruz para nos salvar. Eu já disse isso várias vezes e repito, é pelo tamanho do remédio que a gente sabe o tamanho da doença. Se o médico me diz, toma uma aspirina, a minha doença não é nada, mas se o médico diz, olha, você precisa começar a primeira sessão de quimioterapia, eu me assusto, porque pelo tamanho do remédio a doença é grave. Ora, se o único remédio que Deus achou para o pecado foi Ele vir a esse mundo, se encarnar e morrer na cruz por nós, então quer dizer que o pecado é uma coisa muito grave. E a humanidade tem que saber disso. E é por isso que Jesus nos mandou para evangelizar, ide, fazei discípulos.
pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então nós temos uma grande missão, meus irmãos, que é transformar os 9 leprosos de boa vontade que reconhecem a um Deus Criador e até procuram mais ou menos obedecê-lo, né? Nós temos uma grande missão que é transformá-los no um leproso que voltou para adorar Jesus. A humanidade inteira recebe os benefícios do Deus Criador, mas infelizmente nem todos recebem os benefícios do Deus Salvador. Os 10 leprosos foram curados e receberam os benefícios do Criador, mas a salvação só aquele que reconheceu em Jesus os santos dos santos, o Senhor dos senhores, o Deus do universo, o Deus Salvador, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Os outros 9 não ouviram essa palavra. Os outros 9 receberam uma cura e um benefício temporal, físico, aqui desse mundo. A salvação veio de Jesus. E aqui a nossa ação de graças, a nossa gratidão, nosso agradecimento a Deus. Nosso agradecimento a Deus pelos dons da criação, mas sobretudo pela graça misteriosa da salvação. Porque de nada adiantaria nós estarmos num mundo harmônico, num mundo cheio de tranquilidade, de saúde, né, de paz, onde essa paz fosse simplesmente uma paz que precede o grande desastre de nossa condenação ao inferno. Meus irmãos, a nossa maior gratidão é por Jesus que nos salvou. Como a igreja canta na noite de Páscoa, no precônio pascal, no Exultet, né? De nada adiantaria termos nascido, ou seja, termos recebido os dons da criação, se não tivéssemos sido redimidos, né? De nada adiantaria nascer sem ser redimido. Portanto, o acontecimento mais jubiloso de nossas vidas não é o nosso aniversário de nascimento, mas é o nosso aniversário de batismo. Essa é a coisa mais importante que aconteceu conosco. Nós termos recebido o dom da fé, a graça batismal e a caridade de Cristo depositada em nossos corações. Por isso, faça de tudo para não perder isso. Faça de tudo para não perder esse estado de graça. Vá se confessar, procure um sacerdote, faça seu exame de consciência. Se você pecou contra um dos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, se você pecou contra um dos mandamentos da igreja, os 5 mandamentos da igreja, vá se confessar porque você pecou gravemente. Restaure a graça recebida no batismo e agradeça muito a Deus. E vamos manifestar essa nossa gratidão, não somente adorando a Jesus, como fez o leproso, mas também levanta-te, vai, evangeliza, né? Uma vez ressuscitado, levanta-te e vai evangelizar, vai anunciar aos teus irmãos que o Santo dos Santos, Jesus, está nos sacrários e espera por nós, por nossa conversão. Ele quer que, como o filho pródigo, nós voltemos. E postrefo, volta para o Senhor, volta para o Salvador. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.